Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Download da notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, Grande ABC, Alto Tietê, Litoral Norte Paulista, Vale do Paraíba, o Brasil e o mundo. Download da notícia. Regional na essência, global na referência. Na Rádio Guardiã da Notícia. FM 82.3. FM 82.3. Olá, amigos! Muito boa tarde! Boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar sempre muito bem informado. Pelo horário de Brasília, 17 horas e 22 minutos. Na capital paulista, os termômetros marcam 25 graus. E aqui no interior, na região metropolitana de Campinas, os termômetros cravam 30 graus. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta quinta-feira. Hoje é 23 de abril de 2026, outono brasileiro, Dia Mundial do Livro, Dia Nacional do Choro, data do nascimento do maestro Pixinguinha e dia de São Jorge. Eu sou o Gil da Torreira, falando direto do nosso núcleo de jornalismo no interior de São Paulo, de onde, e a partir de agora, nós vamos conferir juntos os destaques sobre tudo o que aconteceu de mais importante na região de cobertura da Guardiã, com as notícias regionais, além das notícias nacionais e também internacionais. Estamos ao vivo pela rádio A Guardiã da Notícia, no FM 82.3 e também pelas nossas multiplataformas no portal aguardiandanoticia.com.br e também pelo nosso canal oficial do YouTube. Aqui o jornalismo é regional com alcance global. Estaremos juntos até as 19 horas e 30 minutos. Até as 19 pelo FM, no 82.3. E depois seguiremos pelo nosso portal com imagens no www.aguardiandanoticia.com.br. Nos estúdios da Avenida Paulista, do DN2, a Aline Matos na transmissão e na técnica, a Isa nas redes sociais, na edição, Marcos, a Roberta e o Felipe, e na produção executiva, a Kathleen Costa, que traz agora os destaques desta quinta-feira. Boa tarde, Kathleen Costa. Aos destaques do dia. São Paulo. Empresas têm prazo para se adequar à nova NR1. A medida do Ministério do Trabalho visa reforçar a saúde e a segurança no ambiente profissional. ABC. Renascimento ambiental em Ribeirão Pires, o antigo olho d'água do Jardim Boa Sorte, deu lugar a um espaço vivo de preservação. Vale do Paraíba, prefeito Caê Silva faz homenagem ao esporte em Campos do Jordão. Santa Catarina, governador Jorginho Melo destaca os serviços da saúde no estado. Bahia, prefeito Bruno Reis apresenta as novas unidades do programa Morar Melhor na comunidade do Jacaré, em São Cristóvão. Choque do petróleo melhora contas do governo, segundo instituição fiscal independente. Teremos por aqui também, Gil, o comentarista Léo Grandini, que vai analisar sobre os 14 anos da lei de cotas no Brasil. E ainda neste editorial teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico com as principais notícias, com análises e comentários que movimentaram esta quinta-feira. Agora no cenário internacional. Brasil retira credenciais de agente americano em reciprocidade por medida similar. Hoje no DN2, Gil, também teremos o quadro, o Salão do Poder, com o comentarista político Vinícius Carvalho, direto de Brasília. E por fim, Gil, nesta edição teremos um giro pela cidade de cobertura da Guardiã da Notícia, com resumo das principais notícias do dia, com as participações dos jornalistas Francisco Trevisan, no Litoral Norte, e o Ricardo Café, do Alto Tietê. Eu volto com você, Gil. Muito bem, essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta quinta-feira, 23 de outubro, já está no ar. Download da Notícia.
7h26. Hora de chamar o nosso comentarista, o Léo Grandini, que já está conectado. Léo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao DN2 desta quinta-feira. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Melhor agora, obrigado mais uma vez aí pela introdução e pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Léo, hoje nós escolhemos um assunto para falar, que é um assunto que tem criado muito debate e até polêmica em alguns círculos e discussões. Eu vou falar sobre os 14 anos da lei de cotas. Uma média dos cotistas que se graduam supera a dos demais estudantes. Para ilustrar o seu comentário e o nosso bate-papo, eu vou chamar esse VT para que você possa, depois, com base nas imagens, e o nosso telespectador também, acompanhar o seu comentário. Porque quase metade dos alunos que ingressaram em universidades e institutos federais via políticas alternativas, como as cotas, por exemplo, concluiu aí a graduação, que é uma ótima notícia, porque eles entraram através dessas medidas e cumpriram o seu papel diante do benefício que lhe foi concedido. O levantamento revela que esse índice de diplomação supera o registrado entre os demais estudantes da rede pública. Quer dizer, houve um aproveitamento muito maior de quem recebeu as cotas do que efetivamente quem pagou ou quem acabou entrando pelo vestibular. Os dados reforçam a eficácia das ações de inclusão no ensino superior e a permanência acadêmica desses grupos. Vamos acompanhar o VT, que é do canal Gov, e na sequência você entra com seus comentários. Na tela do DN2. Aos 18 anos, a Yara vive um novo capítulo na vida. Neste ano, ela ingressou no curso de Direito na Universidade Federal de Goiás, graças à reserva de vagas destinadas a estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública. Apesar das dificuldades, Yara, que é de uma comunidade quilombola, sabe que está realizando o sonho de muitos e diz que pretende se dedicar para conseguir o diploma. Então, são os primeiros desafios do dia, né? E aí, chegando aqui, a gente percebe na sala também que há muita diferença entre as realidades, porque a maioria das pessoas da minha sala, pelo menos, né, a maioria já é de renda alta, de uma realidade totalmente diferente. Então, quando a gente chega e vê essa realidade, a gente tem um baque, tipo assim, meu Deus, onde é que eu tô? Então, a gente fica tipo assim, será que eu realmente deveria estar aqui? Mas aí a gente vai percebendo, quando a gente conhece as pessoas que, tipo assim, estão na realidade parecidas com a nossa, tipo assim, é um direito nosso estar aqui também, sabe? E aí eu me sinto muito feliz em estar aqui representando o meu povo, porque nem todo mundo tem essa oportunidade. Yara faz parte de uma geração de estudantes que tem mudado o perfil do universitário brasileiro. Dados mais recentes do Censo da Educação Superior mostram que políticas afirmativas como a lei de cotas têm transformado as universidades, democratizando o acesso e redefinindo a função social. Sancionada em 2012, a Lei de Cotas garante a reserva de, no mínimo, 50% das vagas em universidades e institutos federais para estudantes da rede pública, pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e alunos de baixa renda. Atualmente, a renda familiar exigida é de até um salário mínimo por pessoa. Entre 2013 e 2024, mais de 1.400.000 pessoas ingressaram em instituições federais de ensino por meio de políticas de reserva de vagas. Nos processos seletivos do SISU, do ProUni e do FIES, cerca de 2 milhões de cotistas ingressaram em cursos de graduação desde a adoção desses mecanismos. O censo indica ainda que 49% desses estudantes que ingressaram no ensino superior por ações afirmativas concluem seus cursos e são diplomados, índice superior ao registrado entre os demais ingressantes, que foi de 42%. A Jaqueline é professora da Universidade Federal de Goiás e acompanha estudantes cotistas há algum tempo. Segundo ela, o resultado mostra o avanço das políticas afirmativas, não só no acesso desses alunos, mas na formação e preparação para a vida. Nós temos, assim, cada vez mais um avanço significativo no sentido de que mais e mais estudantes que são cotistas, eles estão se qualificando, diplomando e indo
para os espaços de trabalho com a qualificação que nós, né, que as instituições públicas federais sempre prezou. Então, é importante dizer, né, que apesar dos desafios iniciais, eles vão sendo superados a partir de todo um trabalho colaborativo que é desenvolvido dentro das instituições, e isso resulta em profissionais cada vez mais capacitados, cada vez mais qualificados e, inclusive, profissionais que estão ocupando espaços e estão contribuindo para o crescimento do país, estão em espaços estratégicos de lideranças. Muito bem, Léo. Está aí para você fazer o seu comentário, então, sobre essa questão das cotas estudantis e os resultados positivos que foram apurados aí nesses 14 anos. Essa reportagem, ela exemplifica muita coisa de maneira didática, né? Primeiro que ela desmistifica um preconceito que paira partes da sociedade brasileira de que estudantes cotistas são estudantes preguiçosos, estudantes que entraram sem mérito, estudantes que não são esforçados. E do ponto de vista estatístico, a estatística prova justamente o contrário, que 49% de estudantes concluem os cursos, que é um número ainda baixo, que precisamos superar a partir de políticas de permanência estudantil, né, como, por exemplo, agora os estudantes cotistas vêm cobrando na USP, na Universidade de São Paulo, em decorrência do péssimo serviço do bandejão, né, foram encontrados larvas, insetos na comida dos estudantes. Os estudantes enfrentam filas de 1 hora, 1h30, 2 horas, e aqueles estudantes que precisam trabalhar não conseguem aguardar uma fila desse tamanho para poder almoçar. Então, infelizmente, mais de 50% desses estudantes não concluem o curso justamente por ausência de políticas de permanência estudantil, né? Então, é fundamental a gente não só discutir políticas afirmativas para que estudantes pretos e periféricos entrem em universidades públicas e privadas, mas também políticas de permanência estudantil nessas universidades, né? Enquanto estudantes que adentraram a partir do vestibular comum, da ampla concorrência, o número é ainda menor de permanência, né? O que também é muito grave, né? É uma coisa monstruosa, mas mostra a mudança, né? Quando que uma mãe, né, trabalhadora, né, uma mulher simples que trabalha em casa de família nos anos 2000 conseguiria imaginar que os seus filhos entrariam em uma grande universidade pública, em uma grande universidade privada, a partir de políticas públicas do governo do presidente Lula. E a lei de cotas, ela foi a cereja do bolo quando a presidenta Dilma a sancionou. Então, ela é fundamental e, sem ela, milhares de meninos e meninas pretas oriundas de escola pública jamais conseguiriam sonhar e ter o direito de ter uma vida melhor para si e para a sua família. Em relação aos institutos federais, não vamos nem comentar, porque os institutos federais eles têm índices educacionais semelhantes a países como Coreia do Sul, né? Os institutos federais são referência não só para o Brasil, para a América Latina, mas para o mundo, inclusive para aquilo que a gente chama de mundo desenvolvido. Os institutos federais são uma joia rara, em que inclusive agora, no atual governo, estão ampliando, né? São Paulo vai ganhar mais um instituto federal agora aqui na Zona Norte de São Paulo. O interior também está recebendo outros institutos federais que possuem índices parecidos, semelhantes com países como Coreia do Sul, tigres asiáticos. Então, mostra o sucesso, né? Quando que imaginaríamos que uma universidade como a USP, metade dessa universidade teria estudantes oriundos de escolas públicas. Hoje, metade da USP é oriunda de escola pública, né? Isso é um avanço sensacional e é um mérito do governo. Tá certo. Bom, só para complementar, como você disse, a matéria ela foi extremamente direta, objetiva na sua conclusão sobre os fatos durante esses 14 anos. Você também fez um comentário aí excelente em relação aos benefícios dados a essas pessoas, lembrando que dentre os benefícios que o governo concedeu,
ele também estendeu, inclusive, os horários das creches para que as mães pudessem ingressar nas universidades por meio do projeto também, por meio do benefício. E olha, o impacto social que isso criou desde a sua criação lá, foi 1,1 milhão de estudantes que ingressaram até 2026, quer dizer, um número extremamente alto no que se diz respeito à educação. E em 2023 também trouxe aí umas mudanças muito importantes, que foram as entradas dos cotistas com pessoas aí que tinham deficiências. Quer dizer, eu acho que tudo isso, né, ajudou demais na questão social e principalmente na questão de educação. Léo, o que você acha, para a gente concluir, como seriam os próximos passos? A manutenção do que é feito até hoje ou é preciso adequar mais alguma coisa? Para a gente encerrar. Veja, eu avalio que é uma política exitosa, né? E eu compactuo com aquilo de que o time que está ganhando não se mexe. É evidente que é preciso discutir certas ampliações. Agora há uma discussão a respeito de incluir pessoas trans também no rol dos beneficiados pelas cotas, né? Eu acho que é um debate que precisa ser feito de maneira séria, né? Até porque é uma categoria que é muito marginalizada, que vive à margem da sociedade, cuja expectativa de vida é de pouco mais de 35 anos de idade, comparada ao restante da população cisnormativa, que é de 75 anos de idade. Então, é importante discutir e é preciso ampliar também aquilo que a gente chama de políticas de permanência estudantil. Acho que isso é mais importante ainda do que a gente aprimorar a lei de cotas, que, ao meu ver, é ideal, né? Mas é preciso criar condições para que esses estudantes de baixa renda permaneçam na universidade, porque entrar é importante, mas permanecer é mais ainda, né? E a gente está vendo que as universidades, elas não estão cumprindo esse papel, e o poder público não está fiscalizando e punindo aquelas que deveriam cumprir esse papel, né? É preciso que as universidades públicas, elas ofereçam uma logística, especialmente naquilo que a gente chama de política de permanência estudantil, que engloba alimentação, opções também para lazer, enfim, e também que abra também portas para o mercado de trabalho, porque não é simplesmente o estudante de baixa renda entrar, ele precisa continuar na universidade e para isso ele precisa ter condições materiais para fazê-lo. Então, isso é mais importante do que eventuais emendas à lei de cotas. Legal. Léo Grandini fez aí a sua observação sobre esse tema tão importante e crucial para a nossa sociedade e para a nossa educação, sobre os 14 anos aí das cotas estudantis. Léo, muito obrigado. Quinta-feira que vem você está de volta para comentar outra ação do governo federal, sempre voltada às ações sociais para garantir aí os direitos da nossa população. Léo, aquele abraço, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê na semana que vem. Está devendo uma visita no estúdio para que a gente faça juntos, ao vivo, num dia desse aí. Tá bom, Léo? Obrigado. Vamos sim. Vou tentar fazer o máximo para a semana que vem estar aí. Tá bom? Aquele abraço. Obrigado, Léo Grandini, que fez aí os seus comentários dentro do seu quadro. Às 17h40. Vamos agora para o Vale do Paraíba, onde a jornalista Gabriele Tricânico vem com as principais notícias que movimentaram esta quinta-feira, 23 de abril. Gabi Tricânico, boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Gil. Boa tarde a quem nos acompanha no Download da Notícia, segunda edição. É uma honra participar aqui com você nesse finalzinho de tarde, porque hoje, durante toda a manhã, eu acompanhei a visita do ministro Alexandre Padilha ao Vale do Paraíba. Ele que fez uma agenda bem completa, passou em Pindamonhangaba para visitar a parada de descanso dos caminhoneiros e caminhoneiras no quilômetro 95 da rodovia Dutra. Ali tem uma carreta estacionada há mais de 90 dias do Aqui Tem Especialistas, onde você que é caminhoneiro e caminhoneira pode ir lá, fazer seus exames de sangue, que saem em 40 minutos, medir a pressão, ou seja, é o trabalho preventivo mesmo, que muitas vezes você está na rua trabalhando e acaba não tendo aquele tempo, ou chega em casa no final de semana e a UBS
está fechada. Então, além disso, o ministro foi para São José dos Campos para a visita do centro do SER, né, que está sendo construído lá. Também tem uma maternidade sendo construída em Taubaté e a reforma da Santa Casa de Pindamonhangaba. São diversos investimentos que eu vou contar daqui a pouquinho, mas antes eu quero que vocês acompanhem uma reportagem que eu fiz mostrando e contando as histórias de quem esteve lá já para se tratar, para passar nessa carreta de especialidades. E o mais divertido e emblemático é que o ministro Padilha aplicou a vacina da gripe no Marcos, que é um caminhoneiro que estava desde as 7 horas da manhã dirigindo, parou para descansar, soube dos atendimentos que estavam acontecendo por lá e aproveitou a oportunidade. Acompanhe. Aí a gente tem as vacinas também, a gente sabe Desde fevereiro, a carreta do governo federal Aqui Tem Especialistas está estacionada no quilômetro 95 da Dutra, na cidade de Pindamonhangaba, Vale do Paraíba. O motivo? Atender caminhoneiros e caminhoneiras. Às vezes com o governo passado, né? Mas sempre ficava para ser construído, para ser feito, não existia previsão legal, inclusive existe assim uma previsão legal, né, na lei do caminhoneiro, que tem um artigo lá que fala do programa de saúde ocupacional do caminhoneiro. Porém, esse trabalho ficou encostado, não era prioridade do governo passado, mas no governo Lula realmente isso foi feito, foi conquistado e finalizado pelo nosso ministro Padilha. Para os caminhoneiros, o equipamento facilita a vida, mas também fizeram cobranças ao ministro Padilha. É a estrada federal também. Não, qual que é? Aí, na 101, ali, ligando a 293, que vem desde lá até Volta Redonda. Tá certo, ali, nós não vamos crescendo. Então, vamos crescendo. Não existia, começou agora, não existia. Então vamos torcer. Há tantos anos não existia, começou até agora. Então vamos torcer para ser. Vamos fazer mais 5 esse ano, botar em 10, vamos crescendo cada vez. Vamos crescendo cada vez mais. Bom? Né? Vamos tirar uma mega cena grande, comprar uma carreta sofisticada para dar de presente para o governo. Marcos de Souza estava na estrada desde cedo e aproveitou para cuidar da saúde. Eu estou do mesmo caso do meu amigo aqui. Nos tempos para cá, a idade vai chegando, né? Aí a gente vai... Antes eu era meio relaxado, agora estou cuidando um pouquinho mais, né? E esse tipo de equipamento no meio da estrada, para vocês, faz a diferença? Com certeza, que a gente não tem tempo, né? Que na nossa cidade lá, está sempre na estrada, parando aqui, a gente já faz. Durante os atendimentos, o ministro visitou as salas da carreta e aproveitou para vacinar o Marcos. Começamos aqui em fevereiro, já tem mais de 700 atendimentos de consultas clínicas. Se precisar de um médico especialista, pode fazer através do teleatendimento. A gente foi ver como é feito esse teleatendimento. Mais de 600 exames coletados, então muitos dos exames que a pessoa precisa assim numa consulta geral, normal, que o pessoal fala do check-up, são realizados aqui, já tem o resultado aqui. A gente encontrou muita gente diabética que não sabia que era diabético, muita pessoa com problema no fígado que não sabia que tinha esse problema no fígado, muita gente que já sabia que tinha doenças crônicas, mas estava descompensado, há muito tempo não fazia exames, e também exames para infecções sexualmente transmissíveis, que é importante porque se você identifica alguma coisa, já começa o tratamento aqui, isso é bom para a pessoa e também bloqueia essa transmissão. Nós estamos com 5 pontos no Brasil, como esse, em todas as regiões do nosso país, vamos colocar mais 5 até o final do ano. E a previsão, né, quando a gente começa um ponto como esse, é de pelo menos 1 ano de manutenção dele, e se a gente avaliar, né, depois de fevereiro do ano que vem, que a gente é muito interessante manter esse ponto aqui, na rodovia mais movimentada do Brasil. A carreta do Agora Tem Especialistas para caminhoneiros e caminhoneiras funciona de segunda a sexta-feira, das 16 às 22 horas. Tá aí então, Gil, e olha, só para vocês terem informações, né, lá no PPD, que é a parada de descanso de Pinda, uma média por dia de 276 caminhões, por mês 8.300, caminhões param ali para descansar. O PPD de Pinda, com 593 dias de operação, recebeu 172 mil veículos, uma média também de 276 e uma média mês de 8.300. Ou seja, essa operação aliada ao programa, né, de iniciativa do governo federal, do Ministério da Saúde, deve atingir, então,
mais ou menos, aproximadamente, esses 8.300 caminhoneiros que fazem essa parada, que é aquela parada daquele descanso. Agora, eu não podia deixar de questionar o ministro, já que estamos no Vale do Paraíba, sobre os investimentos do governo federal para a região. A gente sabe que muitas prefeituras dependem desses recursos que são transferidos do governo federal para o município, e ele respondeu para a gente, falou sobre os investimentos, sobre a reforma da Santa Casa, e também ficou de me responder um pouquinho mais tarde sobre os números exatos desses investimentos. E uma coisa que eu notei, Gil, é que o governo do presidente Lula não fez distinção se a prefeitura é do PL, se a prefeitura é de um partido de oposição. O recurso chegou na ponta para o atendimento, então, de toda a população. Então, só para você ter uma ideia, Gabi, logo depois daí de Pindamonhangaba, a carreta vai para Goiás, depois Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pará. Como você disse, independente do partido ou de quem esteja no comando do governo, essa carreta vai continuar pela BR aí, deslizando e passando por todos os estados. Muito interessante. Em fevereiro, quando o ministro Padilha lançou esse projeto, nós demos aqui a reportagem, e ele tinha como intenção rodar o Brasil até novembro deste ano. Pelo visto, a carreta está rodando e atendendo aí com vacinação, testes rápidos, até de gravidez eles estão oferecendo, exames laboratoriais, enfim, uma série de coisas que qualquer posto de saúde atenderia, né? Mas, enfim, eu acho que está valendo muito, né? Então é isso. Eu acho que esse é mais um dos programas do governo federal que visa, independente de direita, esquerda ou qualquer outro partido, atender às necessidades da população. E eu acho que esse é o papel do gestor público, Gabi. E o Padilha falou para a gente sobre esses investimentos que chegaram à região do Vale do Paraíba. Dado eu não vou ter de cabeça, mas eu passo, isso aí está disponível. Mas posso ter certeza de uma coisa, é o maior investimento que o Vale do Paraíba já recebeu, está sendo feito pelo governo do presidente Lula. No estado como um todo, nós estamos fazendo um investimento de mais de 7 bilhões de reais no SUS no estado de São Paulo. Só para vocês terem ideia, a chamada tabela SUS paulista, mais de 60% do recurso da tabela é bancada pelo governo federal. Ela só existe porque o presidente Lula aumentou em 77% o orçamento do Ministério da Saúde, permite esse grande investimento para a saúde aqui do estado de São Paulo como um todo. Mas a gente quer crescer cada vez mais. A gente tem novos desafios. Como eu falei, a gente está fazendo essa reforma aqui na Santa Casa de Pindamonhangaba. Quando voltar, vou parar em São José, porque a gente está construindo um centro especializado de reabilitação novo em São José dos Campos, através do PAC. Aqui a vereadora Amélia, lembrando também, a maternidade está sendo construída pelo PAC, também do governo federal, além de 3 unidades básicas de saúde. Então a gente vai acompanhar também essas obras que estão acontecendo, investimento feito pelo governo federal. Tá, então, o ministro Padilha. E quem a gente também encontrou por lá, Gil, e falou um pouquinho sobre os investimentos na cidade, já que a gente estava em Pindamonhangaba, cidade que recebeu essa primeira agenda do ministro no Vale do Paraíba. Vocês devem ter acompanhado, ele também foi para São José dos Campos e finaliza agora o dia na cidade de Sorocaba, todas essas agendas voltadas, então, para a área da saúde. Eu conversei com a secretária de saúde da cidade de Pinda, Andréia Martins, que falou um pouquinho sobre os investimentos e a parceria do governo federal com a prefeitura, porque, afinal de contas, é como o ministro disse. Perdão, gente, eu falei sem o microfone. Se o governo federal encaminha para um SAMU, precisa de alguma outra vacina, essas vacinas, esses atendimentos todos entram para a rede municipal da cidade, se for uma emergência. Agora, se não, como existem os prontuários eletrônicos, o agendamento, o atendimento desse caminhoneiro vai para a cidade de origem do próprio caminhoneiro. Então, por exemplo, se ele é de Santa Catarina ou se é do Rio de Janeiro, esse atendimento registrado hoje lá no bolsão de descanso, ele vai para a cidade de origem. Agora, se é um atendimento emergencial, tem que ter a parceria com o município, e foi isso que a Andréia contou para a gente. A Andréia Moreira Martins,
acabou ficando sem áudio. Eu não sei se a gente consegue reverter essa situação ou não, mas de qualquer forma são atendimentos que são feitos regionalizados e que atendem muito bem essa questão. Será que nós temos o VT com áudio? A técnica pode me informar se temos ou não. Parece que o vídeo está sem áudio, aí não temos, Gabi. Pode continuar daí. Tá sem áudio, Gil, mas olha, só para adiantar, o que foi falado pela Andréia é que é sobre essa parceria do município de Pindamonhangaba com o governo federal, que tem recebido todos os recursos e não faltou vacina na cidade. Inclusive, um jornalista questionou o ministro sobre a questão da febre amarela, que estão tendo casos aí descentralizados por todo o Brasil, e o ministro disse que, olha, não é porque não vai tomar vacina da febre amarela só porque vai para a Amazônia ou porque vai viajar para fora do país. Não, precisa tomar a vacina, atualizar o calendário para que não se torne não se torne aí uma epidemia. Se tem alguns casos isolados, mas se está se tornando aí comum no país, então o Ministério já fez um anúncio dizendo, olha, tomem a vacina, atualizem a sua caderneta de vacinação para não correr o risco. Então, a Andréia falou sobre isso, sobre essa parceria com o governo federal e que não faltaram vacinas na cidade de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, Gil. Muito bom. Bom, Gabi, vamos acompanhar o caminho dessa carreta enquanto você que é uma viajante, você vai estar quase que perto da carreta quase sempre. Então, se você cruzar com ela na estrada, continue fazendo suas reportagens especiais, que é extremamente importante, Gabi. Obrigada, Gil. Olha, só para fechar, eu estou aqui na cidade de Guarulhos. Ontem teve um bafafá aqui no município em relação à taxa do lixo. Estou fazendo as minhas apurações, porque foi uma taxa que foi implementada e tentaram colocar na gestão passada do ex-prefeito Guti, que, aliás, é pré-candidato a deputado federal. Então, estou fazendo as minhas apurações e amanhã, no DN Primeira Edição, eu volto, então, com os detalhes, né, de como é que está aqui a cidade de Guarulhos, como é que está indo o governo do prefeito Guti e também trazendo mais informações sobre o Alto Tietê, o Vale do Paraíba, o Grande ABC, o estado de São Paulo, porque aqui é jornalismo regional com alcance global. Adiantou sobre a taxa do lixo em Guarulhos e nós temos hoje no nosso editorial o próprio prefeito falando. E amanhã você traz uma reportagem completa, porque ele só disse que não é para pagar a taxa. E aí você traz o porquê e como deve proceder caso alguém tenha recebido a tal taxa do lixo. Gabi Tricânico, 17 horas e 54 minutos. Muito obrigado pela sua participação. Nos encontramos amanhã aqui no DN2. Obrigado, fica com Deus, querida. Amanhã a gente se encontra. Boa noite. Aquele beijo. Tchau, boa noite. Muito bem, 17h54. Já que a gente está nessa região do Vale do Paraíba, eu tenho uma notícia lá de Campos do Jordão. Homenagem ao esporte em Campos do Jordão, inaugurada a Academia Zezinho Bezerra. O espaço celebrado é do legado do Zé, assim chamado, cuja determinação motivou gerações a escolherem a saúde. Exemplo vivo de disciplina, ele segue inspirando jovens por meio da prática esportiva e da superação diária. O prefeito de Campos do Jordão, o Caê Silva, agradeceu ao apoio para a concretização do projeto que fortalece o bem-estar da comunidade de Campos do Jordão. Então vamos para a tela do DN2 acompanhar o que disse o prefeito Caê Silva nessa homenagem ao esporte em Campos do Jordão. Olá pessoal, hoje é um dia muito especial, inauguração da nossa academia, a nova academia da Secretaria de Esportes, de musculação. Há mais de 20 anos nos trocavam um aparelho aqui e nada mais do que merecido, estamos dando o nome nessa academia de Zé Bezerra. Todo mundo conhece o Zé Bezerra, treina há muitas décadas, um senhor já de mais de 70 anos que ainda continua na academia. Estamos homenageando ele mais do que merecido, essa academia maravilhosa, todo mundo vai poder treinar gratuitamente com todos esses aparelhos zerados, acabaram de sair da caixa. Quero agradecer muito ao deputado Felipe Franco, que pôde colaborar para que tudo isso acontecesse com emenda e nós podemos realizar o sonho de muita gente, que era ter uma academia nova para a nossa cidade. Valeu e vamos para a entrega e vamos fazer força depois, vamos treinar junto aqui hoje. Valeu! Vamos entregar essa academia maravilhosa, nada mais justo do que homenagear o Zé. O Zé, além de amigo, é uma inspiração para todos nós. O Zé, você inspirou gerações.
E outros jovens, outras crianças também com certeza entraram na academia e hoje, até hoje, entram e olha lá no cantinho, o Zé tá lá. Então nada mais justo que essa homenagem para você, porque gerações você inspirou, a minha foi uma delas, no dia de hoje, e tá marcado para a história, porque você faz parte da história do esporte jordanense. Não é título que marca a história, é a sua história fez a história do esporte, independente de título. Estou aqui com o vereador Gustavo, quero agradecer muito essa parceria. Graças ao vereador, o deputado Felipe Franco, nós conseguimos fazer com que o CAR da Prefeitura tivesse condições de fazer esse investimento maravilhoso para a cidade, para as crianças, para os jovens, para os idosos, vai trazer qualidade de vida e muitos anos que eles esperavam por isso e conseguimos realizar, não é isso, Gustavo? Agora sim, Caizão, uma verdadeira academia para o nosso povo, para a cidade de Campos do Jordão. Esse é o nosso trabalho fazendo a diferença. Valeu. E agora é hora de estrear os aparelhos. Vamos treinar um pouquinho. Vem comigo. Vamos lá. Vamos treinar Campos do Jordão. Viva a saúde! Acesse as nossas redes sociais, também o nosso portal aguardandanoticia.com.br para ficar sempre muito bem informado. Agora são 17h59. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos em instantes com as notícias direto do Distrito Federal e também com o quadro Salão do Poder com o Vinícius Carvalho. Música e informação na palma da sua mão. Intervalo. Download da notícia, segunda edição. Brasília. Muito bem, estamos de volta, 18h03. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2026. Vamos continuar aqui com o nosso download da notícia pelo FM 82.3 e também com imagens pelas nossas multiplataformas no portal aguardandanoticia.com.br. Jornalismo regional com alcance global. Vamos falar agora sobre as notícias direto de Brasília. O aumento no preço do petróleo, impulsionado pelo conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã, pode reduzir o déficit primário do governo federal. Segundo o relatório de abril da Instituição Fiscal Independente, o IFA, a valorização da commodity eleva a arrecadação da União. A projeção aponta um cenário favorável às contas públicas diante da instabilidade geopolítica que pressiona o mercado global de energia. Com imagens da TV Senado, direto de Brasília para a tela do DN2. No relatório de impacto fiscal deste mês, os técnicos da Instituição Fiscal Independente fizeram uma estimativa sobre os impactos da guerra Estados Unidos, Israel e Irã na economia brasileira. O conflito, que dura mais de 6 semanas, já fez com que o barril de petróleo subisse de 71 para mais de $100. A sociedade sente no bolso. O petróleo afetaria, por exemplo, o preço dos combustíveis, do óleo diesel, da gasolina.
isso tem impactos sobre a inflação. As pessoas teriam que pagar mais por esses produtos. O óleo diesel, por exemplo, tem um impacto pequeno no índice de inflação, mas tem efeitos indiretos importantes, porque o diesel é um combustível utilizado pelos caminhões, então para transportar mercadorias, então isso afetaria o preço de alimentos, por exemplo. Por outro lado, os cofres do governo se beneficiam com este aumento. O Brasil é um importante produtor de petróleo também, e o governo obtém receitas muito importantes por meio da exploração de petróleo, o que nós chamamos de royalties e participações. Também existem efeitos indiretos, o que nós chamamos de impactos indiretos, né, do preço do petróleo sobre as receitas governamentais. E como que isso se dá? Porque a inflação mais alta, como eu falei, né, o preço de combustíveis fica mais alto, isso afeta também outros preços na economia, como os alimentos, mas ocorre um alargamento das bases de incidência de tributos. Mas ocorre também aumento da despesa pública. Uma inflação mais alta implica que, por exemplo, o salário mínimo vai ser corrigido por uma variação maior. E a gente sabe que cerca de metade da despesa primária da União está atrelada ao salário mínimo. São benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, como o BPC, por exemplo. Então, esses benefícios, a correção deles de um ano para outro depende da variação do salário mínimo. Mesmo com o aumento da despesa, o choque do petróleo terá, nas estimativas da IFE, impacto positivo no resultado primário do governo federal para este ano. Esse resultado é a diferença entre receitas e despesas, sem contabilizar o gasto com os juros da dívida. No relatório de abril, considerando o cenário 1, com o preço médio do petróleo ficando em torno de $86 o barril, o déficit cai para 56,3 bilhões, o equivalente a 0,4% do PIB. No cenário 2, se o preço médio do barril subir para $96, o déficit ficará ainda menor, 16,1 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB. No relatório de dezembro de 2025, portanto, antes da guerra, a IFE projetava para este ano déficit de 90,6 bilhões de reais, o equivalente a 0,7% do PIB. Mesmo com um impacto sobre a despesa em 2027, nas nossas contas, o ganho de receitas mais do que compensaria isso. E o déficit primário do governo que nós temos projetado, né, para 2026 e 2027 melhoraria. Ainda o resultado primário continuaria deficitário, mas seria um déficit menor do que o que nós projetávamos no final de 2025. Muito bem, 18h08 para comentar sobre os assuntos que movimentaram Brasília e o Brasil. Hora do nosso quadro Salão do Poder. Com ele, Vinícius Carvalho, direto do Distrito Federal. Vinícius, muito boa tarde. Boa noite já, né? 18h08. Muito boa noite. Você está com uma penumbra atrás de você, uma luz. Você hoje está iluminado para entrar no DN2. O que você traz de notícias para a gente? Boa tarde, boa noite. Boa noite, Gil. Tem que ter uma luz, Gil, porque acabei de ter uma notícia muito triste. O México classificou o caramelo como uma raça nacional. Então, o Brasil acabou de perder a raça caramelo, porque é um cachorro agora, que é o Amarillo Parrillo, né? Roubaram até o nome nosso, isso é um absurdo, entendeu? É uma coisa que eu acredito que o governo brasileiro tinha que chamar agora o representante do México para isso. É Perrito Amarillo. Então nós perdemos a classificação vira-lata. É um absurdo, Gil. Mas vamos lá, temos muitas notícias hoje, brincadeiras à parte, viu? Brasília está pegando fogo. Daniel Vocaro, Gil, chegou a ser hospitalizado, passou mal dentro da PF. As más línguas de Brasília perguntaram se ele já estava envenenado ou não. Mas durante esse meio tempo, a defesa de Vocaro vem negociando uma severa delação premiada, na qual pode mexer em todo o tabuleiro do poder, incluindo aí grandes autoridades, né, até mesmo do judiciário. Então isso é algo que está deixando o Brasil em pânico, e temos também outras novidades, que teve a prisão do ex-presidente do BRB,
que mudou também de advocacia. Vai ser temas aí do nosso próximo quadro, né, do QC. Agora, essa questão do Vocaro e ele ser internado, é que a pressão também, né, Vinícius, não deve ser fácil. Ele também deve estar vivendo um momento extremamente difícil dentro das suas peripécias aí que ele aprontou, mas a pressão que estar sendo exercida em cima dele não deve ser fácil, porque a hora que esse homem abrir realmente a famosa caixa preta Vocaro, nós vamos descobrir porque que esse avião caiu e vamos descobrir que foi falha humana. Aí a coisa vai ser complicada, né? Então, Gil, temos ainda a questão do valor que vai ser devolvido, né? Lembrando que a primeira proposta foi de 40 bilhões no curso do prazo de 10 anos, só que o roubo até agora, já constatado e provado, acreditamos que possua mais valores, chega a 60 bi. Então, a pessoa que roubou 60 bi vai restituir 40 bi, só o lucro de rendimento disso anual equivale ao valor devolvido. Então, para ele, o crime compensou, entre aspas. Claro que uma pressão de uma prisão é algo muito severo. Uma pessoa que está acostumada a fazer uma festa aí de 220 milhões de reais está preso em um cubículo, seja da Polícia Federal, seja até mesmo de cadeias piores, que são as cadeias comuns brasileiras, que não é o caso, é algo muito severo, né? Então, assim, temos que ficar atentos. Acredito que vai liberar muitas informações sobre o poder de Brasília e suas autoridades, seja ela tanto no Judiciário, seja ela no Congresso Nacional, e vamos ter grandes surpresas aí, creio eu. Claro que isso vai ser no período eleitoral. Teve uma manobra, Gil, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tentou fazer para limitar as delações premiadas, né? Pegando aí um processo do PT lá atrás, que poderia limitar isto, da Petrobras, que não foi utilizado. Nós estamos falando de um processo de mais de 4 anos, mas isso graças à diligência do então presidente Fachin, do STF, e assim, temos que falar mal, mas temos também que elogiar quando é preciso. Ele não pautou este processo para a turma, já colocando a pauta para os 2 meses próximos, ou seja, durante os 2 meses próximos, este processo que Alexandre de Moraes solicitou, inclusive, o desarquivamento, para que fosse julgado em plenário, não será julgado, visando aí a proteção da imagem do STF, porque ficaria muito conveniente, né? O cara, ao ponto de dar uma delação, o pleno vai lá e julga uma ação aonde poderia limitar essa delação. As hipocrisias no Brasil, graças a Deus, existem pessoas ainda que conseguem enxergar o mínimo e fazer esses gestos, para que não se crie ainda um cenário pior que hoje já vivemos, tanto na política quanto na credibilidade das instituições brasileiras. Na contramão do que o ministro Gilmar Mendes falou ontem durante as suas entrevistas, protegendo por demais as ações dos colegas e falando que o endereço da delação premiada do Vocaro estava na Faria Lima e não lá no Supremo, né? Quer dizer, ele acabou dando uma localização, foi meio que um GPS aí da justiça, né? Como querendo direcionar o caminho das investigações. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar mais um pouquinho. Mas, graças a Deus, como você falou, houve um pouco de bom senso aí, num momento também difícil, hein? Se fosse ao contrário, como você falou, no momento desse, levantar uma questão como essa e derrubar, com a pressão que o Supremo está sofrendo, eu acho que ia ser bem difícil, né? Lembrando que eles ainda estão também quase que recebendo um novo colega, aí no caso, que agora semana que vem, que é a sabatina, né, do Bessias. Chama o Bessias. O famoso Bessias, né? Então, eles estão aguardando um novo colega, quer dizer, não pode deixar esse telhado muito de vidro, não, que a coisa poderia complicar. O que aconteceu no BRB? Teve troca de advogado e possível delação, quer dizer que o ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, decidiu trocar a equipe dele aí de defesa, porque é uma estratégia voltada aí para a negociação da delação. Se todo mundo resolver abrir a boca, o negócio fica feio, hein? O problema da delação tem que ser matérias exclusivas. Então, assim, já pensando sobre essa proposta, o ex-presidente do BRB se adiantou, trocou sua equipe de advogados. Muito que se fala aqui em Brasília que os advogados que o acompanhavam eram advogados ligados ao ex-governador Ibanez Rocha, que também é advogado, tem um escritório gigantesco aqui em Brasília. Houve essa troca de advogados visando a delação premiada do então presidente
ex-presidente, né, do Banco de Brasília. Está sendo muito questionado essa questão das tratativas que foram feitas, principalmente os valores que ele recebeu a título de imóveis para poder garantir essas transações amplamente suspeitas, e ele, ao trocar de advogado, ele demonstra uma postura de delatar. Muito se fala aqui em Brasília que pode chegar ao ex-governador. Espero que não aconteça, né? O ex-governador de Brasília, ele vem aí a candidato ao Senado Federal, isso obviamente poderá, mas é algo muito que deve ser apurado. E, Gil, só para constar, não só a nomeação do Bessias que está sendo votada no Senado, vai ser colocado, juntamente com a votação do Bessias, isso não é por acaso, a questão que flexibiliza os vetos, né, que foram feitos pelo presidente, que flexibiliza as penas dos condenados do dia 8x1. Então, assim, Brasília e sua magia de encantar e chantagear, né, se coloca ali em pauta uma condução à cadeira do STF, juntamente com um projeto que é de interesse da oposição. Isso é tudo para poder barganhar, poder fazer ali uma composição. Lembrando que eu tenho uma crítica pessoal sobre as cadeiras serem indicações políticas do STF. Acredito que isso deveria ocorrer, sendo pela própria magistratura, os, então, juízes concursados deveriam eleger seus pares e estes serem nomeados, como se fosse uma lista tríplice, não cabendo indicação política sobre isso, pois a indicação política vai ocorrer o que vai acontecer agora no nosso STF. A grande maioria foi indicada pelo governo Lula ou pelo governo de esquerda. Isso acaba criando um desequilíbrio na nossa Corte Superior, que deveria ser uma corte constitucional e atualmente está se lidando mais com temas penais. Então está mais uma corte penalista do que uma corte constitucionalista. Então, críticas que vêm sendo ventiladas na comunidade jurídica. Lembrando, Gil, que ontem eu estive presente na posse da nova mesa do presidente, vice-presidente e corregedor e segundo vice-presidente do TJDFT, que, inclusive, há rumores que aqui o DF pode ter uma transformação de poder aos moldes do Rio de Janeiro. Então, a capital, ela sempre se reinventa, mas as histórias se repetem. A política é cíclica, né, Gil? Espero que não ocorra, mas está sendo falado e ventilado aqui nos bastidores de poder de Brasília. Congresso Nacional, continua aí aquela discussão das mudanças aí na jornada de trabalho, especialmente aí o modelo de escala 6x1. O tema avançou com o apoio de parlamentares da oposição e também de setores independentes, é isso mesmo? Sim, Gil. O que ocorre? Até estive apurando, junto com alguns parlamentares de São Paulo, Bilinski, dentre outros, que fizeram lives, podcasts sobre isso, tive contato com algum deles, e a ideia não é ir contra o projeto, porque se for contra o projeto, a oposição, no caso o governo, né, vai vender que a oposição, aqueles membros que apoiam então o governo Bolsonaro, são contra as melhorias do trabalhador, o que não é o caso. Então, o que a oposição ao governo, os membros do PL e dos apoiadores de Bolsonaro estão fazendo? Eles estão colocando em voga e em pauta que vamos votar sem escala 6x1, mas vamos colocar a desoneração da folha. E isso vem alarmando o governo, porque o governo quer um projeto populista para agradar os empregados, né, quem são seletistas, mas esquece o lado patronal, que arca. Hoje, quem recebe R$2.000, o custo dele para o empresariado é de mais de 3 mil, porque o governo fica com quase 25% dessa renda. Então, o que vem sendo questionado é justamente isso. Olha, legal, vai se diminuir um dia, mas e a carga tributária? Ela vai ser reduzida? Aí o governo já está criando mecanismos para que isso não ocorra, pois isso vai dar um impacto fiscal muito grande. Lembrando, Gil, muito se fala aí da guerra lá fora, do incentivo do governo sobre o óleo diesel, que isso vai trazer um superávit primário. Pouco está esquecendo que o agro sofre neste país. A nossa produção agrícola sofreu muito, estamos com prejuízo no agro, diversas recuperações judiciais em torno do Brasil, e isso não está sendo mensurado pelas pesquisas e pelos indicadores. Então, acredito que, por mais que o governo tenha feito incentivos, etc., o agro, que representa mais de 35% do nosso PIB, pode ter uma expressiva representação sobre essa questão, e o agro está em crise. Então, são temas que devem ser avaliados e acompanhados. Quanto à escala 6x1, a postura hoje da oposição ao governo Lula é ser adepto ao projeto desde que mude e consiga colocar em pauta e em votação a desoneração da folha. Ou seja, se isso ocorrer, acabar acontecendo no modelo estilo americano, onde você é pautado e pago por horas, não mais com os direitos trabalhistas que regem ali a CLT, o mínimo de horas e tudo. Vamos ver, tem muita
muita água para rolar, o cenário ainda é muito obscuro sobre tudo isso, tem que passar ainda por algumas comissões antes de ir a plenário, mas há sim grandes chances dessa manobra acontecer, principalmente na Câmara dos Deputados. E perguntei qual era a opinião dele em relação a esse assunto, se por acaso o trabalhador seria prejudicado, o empresário seria prejudicado, o governo prejudicado ou beneficiado. Sabe o que ele me respondeu? Exatamente isso que você falou. Olha, ele falou, esse cenário é tão obscuro que eu não sei analisar quem vai sair perdendo. Porque alguém vai sair perdendo. E eu agora não sei te dizer quem é que vai sair perdendo. Não se trata aqui de quem vai sair ganhando. A aposta é quem vai perder com isso. Olha a que ponto chegamos. É porque o que ocorre, Gil? Não existe almoço grátis na economia. Alguém vai ter que pagar a conta. Ao você tirar um dia de trabalho, e aí o empresariado ter que colocar um outro profissional, seja autônomo, seja até mesmo contratado para isso é um custo. Esse custo é repassado para nós, consumidores. Então, assim, temos alguns serviços que são serviços de utilização básica, né? Hospitais, postos de gasolina, supermercados, entre outros. Como é que isso vai acontecer? Porque a argumentação do governo é que vai possibilitar o trabalhador a consumir mais, tendo em vista que ele vai ter mais um tempo de descanso. Então, mas ele vai consumir como? Quem vai abrir as lojas? E esse custo vai ser repassado como? Então, nós estamos num país que bate uma inflação muito alta e temos também um déficit fiscal muito grande junto à Previdência. Tem o rombo da Previdência. A Previdência já não se paga. Então, se a gente diminui o número de contribuintes da Previdência, esse rombo aumenta. Então, essa política de impacto, o governo não fez, não forneceu isso para o Congresso, não foi feito nenhum incentivo ao empresariado para ele, inclusive, aderir a esse programa. Então, o que vai acontecer? Ou é fechamento de lojas, ou é acabar com algumas atividades básicas. Então, é um dimensionamento muito complexo, está muito obscuro isso. O governo enxerga isso apenas como um projeto eleitoreiro, fez uma pressão gigantesca no Congresso para que isso fosse pautado, fosse votado, travou emendas, dentre outras manobras que o governo faz, mas vamos ver o resultado disso. A oposição, por sua vez, teve ali uma certa sabedoria, ao invés de ir contra, ela acabou absorvendo o projeto e tenta trabalhar formas de desonerar a folha, o que pode trazer um impacto fiscal para o governo muito maior. Então, são aquelas guerras de poder, guerras de forças, né, que nós só vamos conseguir entender tudo isso após a votação. Lembrando que o governo colocou, inclusive, a aplicação imediata. Então, pensa no impacto que isso vai dar em todo o empresariado brasileiro. Porque o maior impacto, Gil, não é o empresariado que tem ali uma rede de supermercados ou uma rede de lojas. É aquele empresariado que, às vezes, só tem um empregado, que é ele e a outra pessoa dividindo, que é mais de 90% hoje do empresariado brasileiro. É o micro e pequeno empresário. Aquele que tem 2 funcionários. Como é que ele vai fazer? Ele vai fechar a loja dele nos finais de semana? Como é que isso vai acontecer? Ainda não sabemos. Então, são aí os desafios do projeto, os desafios do Congresso, e veremos cenas do próximo capítulo para entender como é que essa situação vai se portar em cima disso. Vinícius, caminhando aqui para o final do Salão do Poder, a semana foi curta por conta do feriado, obviamente, mas as notícias não param. E entre os assuntos mais lidos com repercussão política, quais foram aí os destaques que você separou para a gente? Então, segue a pauta sobre a segurança pública, né? Houve um debate bastante sobre a questão do PCC e do Comando Vermelho ser classificado pela questão americana de unidade terrorista ou não. Isso ainda está sendo muito debatido e discutido. Se isso vai criar uma permissão para os Estados Unidos, então, invadir o Brasil ou não. Isso nas redes vem sendo falado, isso nas nossas mídias vem sendo falado. A questão da economia, que apresenta sinais de instabilidade, com as discussões dessas inflações das medidas fiscais e etc., como esse impacto da escala 6x1 vai atuar, essa desoneração do combustível que o governo cedeu para alguns estados, onde boa parte aderiu, como é que isso vai se tornar uma dívida ou não, e como é que o governo vai repassar tudo isso. As decisões do STF também, Gil, é um outro ponto muito polêmico, que vem sendo o centro do debate de poder. As opiniões dadas aí pelo nosso decano da corte, que é o ministro Gilmar Mendes, e essa grande instabilidade do próprio STF sobre o caso Banco Master, que hoje vem sendo repercutido. O fato também do presidente Lula, que agora, recentemente, a PGR perguntou a ele se ele vai querer representar o então senador Flávio Bolsonaro ou não, sobre aquela fala do senador Flávio, colocando ele ali como uma pessoa ligada ao presidente da Venezuela, e a questão da inclusão do Zema
no inquérito da fake news, Gilmar Mendes solicitou a Alexandre de Moraes que incluísse o Zema no inquérito da fake news, porque ali o Zema fez algumas postagens, né, nas suas redes sociais, questionando o STF e a postura do STF sobre a questão do Banco Master. Outra coisa muito em voga hoje, a relação entre o Congresso Nacional e o governo, que tem um desgaste crescente sobre essas inclusões de pautas forçadas em projetos que não se tem esse impacto todo a ser debatido, aonde tanto senadores quanto deputados estão meio perdidos. O fator Bessias, se vai ser aprovado ou não, que inclusive marcou uma reunião com o senador Mourão, depois de muito tempo o senador Mourão recebeu e deixou muito claro para ele que ele não tem um voto para o senador Mourão, e aí saber como a oposição, através de Flávio Bolsonaro, vai trabalhar isso, né? Bem como a declaração do presidente, do diretor-geral da Polícia Federal, que falou da operação do Ramagem, que havia sido uma articulação com a Polícia Federal brasileira, e agora na imprensa ele vem dizendo outra coisa, que não foi muito bem uma articulação, que o Ramagem foi preso ali por conta da infração de trânsito. No entanto, a informação que o Ramagem é foragido no Brasil seria a cooperação brasileira. Então, assim, isso daí causou muito desgaste junto ao Congresso. O senador Flávio Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Segurança Pública no Senado, já ofereceu a convocação do então diretor-geral da Polícia Federal, que, por sua vez, tomou aí a medida que o presidente Lula havia falado, de reciprocidade, né? Chegou aí a tirar uma credencial de um delegado americano aqui do Brasil. Não sabemos ainda o impacto internacional disso. Lembrando que o presidente Lula, em diversos posicionamentos, em diversos discursos, vem fazendo críticas pesadas a Donald Trump. Isso ocorreu com o presidente da Venezuela, que ele começou a fazer essa postura. No entanto, olha o destino dele. Muitos ventilam nas redes essa possibilidade com o presidente Lula. Não sabemos ainda. Vamos descobrir aí nas cenas dos próximos capítulos. E fora isso, para encerrar, Gil, as investigações envolvendo as figuras públicas, né, que mantêm esse clima de tensão aqui em Brasília. Tanto senadores, quanto deputados, quanto ministros do STF, esse ruído institucional e essa descredibilidade das instituições é algo que vem incomodando muito Brasília. E essas delações aí, tá uma corrida, quem fala primeiro, porque quem fechar primeiro o objeto da delação sendo algo exclusivo e inédito, este tem suas benesses. Aqueles que fizerem a delação, mas que não tiverem aí objetos exclusivos e inéditos, que leve o judiciário, leve a polícia à apuração dos fatos, muitas das vezes essa delação pode sequer ser homologada e todo o risco de uma delação durante um processo criminal acaba sendo aberto. Então, são essas questões que envolvem Brasília, em que pese o feriado existiu, Brasília continua pegando fogo, Gil. Então tá certo. Bom, para quem é devoto de São Jorge, hoje é dia de lutar com o dragão contra todas essas maleficias, todas essas embrolhos, essas coisas todas que estão acontecendo em Brasília. São Jorge é do Rio de Janeiro, mas quem sabe ele pode dar uma cavalgada com o seu cavalo para matar o dragão em Brasília e resolver os problemas da turma. Vinícius Carvalho com o seu quadro Salão do Poder, fechando aqui essa participação nesta quinta-feira. Vinícius, quinta-feira que vem você está de volta ou qualquer dia em uma ação extraordinária? Porque quando se fala do Brasil, tem uma concorrente que fala que em 20 minutos tudo pode mudar. Aqui, no Brasil, a cada 10 minutos tudo pode mudar. Então, vamos aguardar aí os acontecimentos. Tá bom, Vinícius? Te espero na quinta. Abraço, Gil. Até quinta-feira, obrigado aí pela oportunidade, uma boa noite a todos. Seguimos aí com o nosso jornal. Parabéns, Gil, tudo de bom. Acesse as nossas redes sociais, também nosso portal guardiandanoticia.com.br para ficar sempre muito bem informado. Pelo horário de Brasília, 18 horas e 28 minutos, nós vamos para uma paradinha rápida. Na volta, vamos com as notícias de São Paulo. Agora, intervalo. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio.
Download da notícia, segunda edição. Grande São Paulo. Olha só, empresas brasileiras têm até o fim deste mês para se adequar à nova norma regulamentadora de número 1, a NR1. A medida do Ministério do Trabalho visa reforçar aí a saúde e a segurança no ambiente profissional. Em São Paulo, o setor produtivo acelera as adaptações para evitar aí as sanções. O repórter Murilo Rincon, da TV Câmara de São Paulo, detalha os principais pontos da atualização e os impactos diretos para empregadores e trabalhadores, principalmente aqui do estado de São Paulo. Vamos conferir então na reportagem da TV Câmara para a tela do DN2. A nova norma regulamentadora reforça, entre outras coisas, a preocupação com a saúde mental no ambiente de trabalho. Por isso, passa a incluir fatores psicossociais no programa de gerenciamento de riscos das empresas do país. Nós sabemos que o número de pessoas hoje com doenças relacionadas à esfera mental, à esfera psicológica aumentou muito. E a nova norma, então, passa a exigir das empresas que passem a verificar e dimensionar a presença desses riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A chamada NR1 nada mais é do que um conjunto de regras e procedimentos que visam garantir a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. O objetivo principal é diminuir os fatores que possam causar estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental nos trabalhadores. Por isso, programas de cuidados e medidas de prevenção são fundamentais. A ideia é avaliar sinais como exaustão emocional, despersonalização, que é quando as pessoas se sentem desconectadas de si mesma, além do nível de realização profissional. Também entram na análise fatores psicossociais, possíveis casos de assédio moral e o excesso de trabalho, entre outros pontos importantes. Na vanguarda dos órgãos públicos municipais, a Câmara Municipal de São Paulo está implementando um questionário virtual, individual e anônimo para acompanhar o bem-estar dos servidores no ambiente de trabalho. A ideia é usar esses dados para orientar a criação de políticas internas que melhorem a qualidade de vida dos funcionários. E isso vai ser como se fosse uma régua. Então, e para identificar maior, menor risco, quais são os componentes desse risco e como nós vamos fazer a intervenção. Então, nós temos todo o apoio da administração da Câmara para reconhecer, né, para ser algo realmente que a gente obtenha um espelho que nunca foi constituído, né, mas pela primeira vez um espelho, sabe, dessas coisas sutis que acontecem no dia a dia do trabalhador. Muito bem, 18 horas e 36 minutos, saindo de São Paulo, vamos para a região de Guarulhos. Muito bem, esse assunto que nós vamos tratar aqui de Guarulhos, a Gabi Tricânico, durante a sua entrada do Alto do Paraíba, ela deu um spoilerzinho falando sobre essa questão da taxa do lixo de Guarulhos, né? Um protesto de cartório aí referente à taxa do lixo que os moradores acabaram recebendo. Mas olha só, um aviso importante para todos os moradores de Guarulhos. Se por acaso você, morador de Guarulhos, recebeu um protesto de cartório referente à taxa do lixo, que foi um tributo que foi derrubado em 2022, a orientação é a seguinte: desconsidere o documento. A medida foi invalidada e não deve ser paga. O Departamento Jurídico da Prefeitura já atua para que o cartório cancele todos os registros indevidos. Acompanhe os detalhes desta ação que protege o contribuinte guarulhense e saiba como proceder caso seu nome tenha sido negativado. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito Lucas Sanches. Vamos acompanhar então na tela do DN. Presta atenção, se você recebeu na sua casa uma carta do cartório te protestando referente à taxa do lixo lá de trás de 2022, faça isso daqui, ó. Rasgue essa cobrança, porque eu já falei com o nosso jurídico para cancelar esse protesto para que ninguém pague.
Vocês sabem que desde lá de trás, quando eu ainda era vereador, eu lutei contra e a gente conseguiu derrubar a taxa do lixo. Então eu sou totalmente contra essa cobrança. Assim que eu tomei conhecimento desses protestos, eu já pedi para que o nosso jurídico atuasse com um cartório para cancelar. Então, no que vocês dependerem de mim enquanto prefeito, da prefeitura, esquece taxa do lixo, ó, faça tudo aqui com um protesto, ó, rasgue. A lei ficou vigente por alguns meses, então é por isso que eles estão protestando. Só que, ó, o protesto a gente já mandou cancelar. Tá aí, então, esse aviso é muito importante. Fique atento, você que é de Guarulhos, porque essa questão é muito séria. A Gabi Tricânico amanhã trará aqui no nosso editorial mais informações sobre essa questão, que ela vai apurar, mas em princípio é o que disse o prefeito Lucas Sanches. Desconsidere, se for o caso você até rasga isso tudo, mas é um documento e vale a pena aguardar e não pagar. Porque se você pagar, você vai estar pagando uma coisa que não é preciso. E olha só, por falar aí em taxas e aumentos, a ANEEL aprovou novos reajustes tarifários que afetam mais de 22 milhões de brasileiros. Com altas que variam de 5% a 15%, a medida atinge 8 distribuidoras, impulsionada por encargos setoriais e custos de transmissão. A maior alta foi registrada pela CPFL Santa Cruz, atingindo 15,12%. Em alguns estados, o impacto foi suavizado por mecanismos que adiam parte do repasse para ciclos futuros. A projeção média de aumento para este ano é de 8%, índice que supera aí a inflação e desafia aí os planos do governo federal para conter os custos de energia. Olha só, minha gente, então fique atento também, porque deve pintar, então, aumento na conta de água. Aliás, de luz, é energia. A ANEEL cuida da energia. Então fique atento que vai mexer no seu bolso. Durante a nossa programação aqui de cobertura da Guardiã, a gente vai indo por regiões. Então eu queria chamar agora, se a nossa técnica estiver aí disponível, a região então do ABC, para que a gente faça o nosso giro antes de acionar o nosso correspondente do Alto Tietê, o Ricardo Café. Agora, vamos então para o ABC Paulista. Download da notícia, segunda edição. Grande ABC. Grande ABC. Olha só, minha gente, um gesto de solidariedade do maratonista Robson Oliveira, morador de São Bernardo do Campo, emocionou o mundo e gerou uma homenagem do prefeito Marcelo Lima. Durante a maratona de Boston, realizada em 20 de abril deste ano, há poucos dias, o atleta abriu mão de sua melhor marca pessoal para ajudar um competidor exausto a cruzar a linha de chegada. Em vídeo, o prefeito Marcelo Lima exaltou o espírito de união do povo de São Bernardo, representado aí pelo corredor. Vamos conferir então na tela do DN2. Solidariedade, amor, carinho, afeto. Olha, essas imagens mostram como o povo de São Bernardo do Campo é orgulhoso de você. Robson Gonçalves, morador de São Bernardo do Campo, que estava correndo, né? Atleta correndo em Boston, e ficou gravado e marcado para todo mundo a tua solidariedade, a tua parceria, o teu companheirismo, uma pessoa que estava ali disputando com você, né, uma maratona de 42 quilômetros, e você deixou o teu rendimento para o lado para poder apoiar aquele que estava precisando. Parabéns, viu? Isso mostra o tanto que o povo de São Bernardo do Campo é carinhoso, é amoroso, é solidário. Parabéns. Tá aí, parabéns. Foi um ato realmente humanitário, extremamente esportista. Isso é o esporte. Nós não temos inimigos no esporte. Nós temos adversários. E, evidentemente, num momento como esse, prevaleceu aí a solidariedade deste morador de São Bernardo do Campo. Então, parabéns à cidade, parabéns ao cidadão, parabéns a todos que ajudaram, porque teve um outro corredor que ajudou também. Então fica aqui registrado o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento ao maratonista Robson Oliveira, morador de São Bernardo do Campo. Ainda no ABC, olha só,
vamos falar sobre um renascimento ambiental em Ribeirão Pires. O antigo olho d'água do Jardim Boa Sorte deu lugar aí, minha gente, a um espaço vivo de preservação. Entregue oficialmente no Dia da Terra, o novo lago transformou uma área abandonada em laboratório natural para alunos da rede municipal. O projeto une educação, prática e proteção à fauna, consolidando políticas públicas voltadas ao futuro sustentável da cidade e o aprendizado das novas gerações. O prefeito Guto Volpe, de Ribeirão Pires, apresentou o local. Vamos conferir agora na tela do DN2. Gente, hoje um dia maravilhoso aqui, inauguramos um lago aqui, o Lago do Jardim Boa Sorte, do lado do DP Fauna, da sede nova do DP Fauna. Ambiente lindo, ambiente que você pode vir curtir durante a semana. De domingo a galera vem fazer piquenique aqui, mas é uma área de preservação, onde a gente faz aí toda a ambientação dos bichos, dos animais silvestres. A gente cuida com o maior carinho, um dos maiores projetos que tem na nossa região. E hoje ganha esse lago maravilhoso. Pra vocês terem ideia, para você ver esse volume de água, imagina uma tampinha de refrigerante, um Guaraná caçulinha. Era o olho d'água que tinha e se transformou nisso aqui. Lindo, lindo, lindo. Animais aquáticos, as aves, todos os animais silvestres, então, que é muito legal. Tem educação ambiental, tem uma estação meteorológica aqui. Cara, é muita novidade, tudo feito e pensado para você e para nossa cidade. Vem curtir, vem conhecer. Você que é do bairro Colônia, Dois Melros, Boa Sorte. Se não lembra dele, vem aqui relembrar, porque com certeza você vai lembrar desse bairro, sim. Vem curtir Ribeirão com a gente. Muito bem, 18 horas e 45 minutos, fechamos aí o nosso giro por São Paulo. E hora de ir para agora, nós fomos para o ABC, agora a hora de ir para o Alto Tietê. Vamos lá. Download da notícia, segunda edição. Alto Tietê. Alto Tietê. Sem perder tempo, então, na região do Alto Tietê, quem traz as notícias é o nosso correspondente, o nosso querido jornalista, companheiro de todas as tardes, o Ricardo Café. Hora do café, na tela do DN2. Boa noite, Café, tudo bem? Fazer agora, então, alguns destaques aqui do Alto Tietê. Começo pelo município de Suzano, tá? Olha, por lá, Gil, as equipes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana fizeram uma ação lá no Terminal Norte, que é o terminal rodoviário municipal de maior movimento na cidade, nessa quarta-feira, para valorizar o Dia Nacional da Paz no Trânsito, que foi como celebrado na véspera, né, dia 21. Bom, os técnicos alertaram lá os motoristas sobre conduta segura, responsável, para incentivar o comportamento que ajuda a reduzir os acidentes e preservar a vida. Então teve diálogo, entrega de panfleto, e as mensagens priorizavam, viu, Gil, 5 comportamentos que garantem um trânsito mais seguro: respeito pelos limites de velocidade, uso adequado do celular, muito importante hoje em dia, né? Não tem que usar celular enquanto dirige, né? A preferência aos pedestres, uso do cinto de segurança e, claro, direção livre de álcool. E esses dados, é legal que essas campanhas elas vêm surtindo efeito, tanto que os dados compilados do InfoSiga, que é aquela plataforma, né, do governo do estado, apontam que houve uma queda de 30% no número de mortes no trânsito ocorridas lá em Suzano, nas vias de Suzano, comparando aí os períodos entre os meses de janeiro e dezembro de 2024, que registraram aí 34 acidentes com óbito, e já em 2025 foram 24. Claro que a ideia sempre é diminuir esse número cada vez mais. Ô Gil, agora eu vou trazer um destaque da cidade de Itaquaquecetuba, porque ontem também foi comemorado o Dia da Terra, né? E lá em Itaquá, a prefeitura tem um programa em parceria com uma ONG, que é a ONG Dia da Terra Brasil, e eles lançaram uma nova etapa do programa Jardins Comestíveis lá no Parque Ecológico, que é um parque urbano, né? Fica ali no meio da cidade. Então, em celebração ao Dia da Terra, essa iniciativa aí está dando continuidade a esse projeto. E aí, no evento, alguns estudantes de uma escola municipal fizeram plantio de mudas, aprenderam na prática, né, sobre solo e cultivo, e os jardins comestíveis, né, sediaram ainda uma vivência de agrofloresta urbana, com visitantes de uma empresa privada ali, unindo impacto socioambiental, educação ecológica, e terminaram a ação finalizando com uma mesa sensorial de ecogastronomia. Olha que beleza, fizeram ali uma degustação, né, de alguns quitutes, de alguns pratos, que foram feitos exatamente com as plantas, enfim, as frutas e tudo que é produzido ali naquele local. Ô Gil, esse programa Jardins Comestíveis é uma iniciativa, né, dessa ONG, em parceria com a prefeitura,
que cria aí espaços produtivos em áreas urbanas. Bem legal, né? Aí integra essa agroecologia, educação ambiental, cultura alimentar e também regeneração dos territórios. É bem legal. Tem um modelo de agrofloresta lá com mais de 2.000 metros quadrados ali no Parque Ecológico de Itaquaquecetuba. Bom, para a gente fechar o giro, eu trago um destaque aqui para as mamães aqui de Mogi não só de Mogi das Cruzes, tá? Mas aqui do Alto Tietê, mas enfim, principalmente para as mamães aqui de Mogi das Cruzes, porque aqui em Mogi, as feiras noturnas aqui da cidade, elas estão preparando uma programação especial em comemoração aos Dia das Mães, com algumas ações promocionais para fortalecer o comércio local, valorizar as famílias, né? Então a iniciativa acontece em 2 feiras noturnas, a de Brás Cubas e a do Alto do Ipiranga, que são sempre realizadas às quintas-feiras, tá? A partir das 5 horas, mas é a partir daqui a pouquinho, às 7 horas, que começa a ter mais movimento lá nessas feiras noturnas. Então lá reúne gastronomia, entretenimento, oportunidades de compra. E aí qual que é a proposta, tá? Nessas semanas aí, os consumidores que fizerem as compras nas barracas participantes vão receber alguns cupons e os próprios feirantes vão fazer um sorteio de alguns brindes, alguns prêmios, enfim, para as mamães. Ali na feira de Brás Cubas, perdão, ali na feira de Brás Cubas vão ser sorteados mais de 10 tipos de artigos, vai ter eletrodomésticos, né? O sorteio no dia 7 de maio. Na semana que antecede, né, o Dia das Mães. Já na Feira do Alto do Ipiranga, os feirantes vão sortear aí cestas de produtos de beleza, outras de artigos comestíveis, enfim. Além do sorteio, o público, claro, pode aproveitar aí a programação diversificada, com opções de comidas típicas, produtos artesanais e esse ambiente aí pensado para toda a família. Essa fica a dica, então, aí para as famílias e para as mamães aqui de Mogi. Ô Gil, são 10:07, volto contigo aí no estúdio. Muito bem, muito obrigado, Café, pelo giro de notícias aí do Alto Tietê. Amanhã você volta com mais informações da tua região, que é muito importante aqui para consolidar o nosso DN2. Aquele abraço, boa noite e até amanhã, Ricardo Café. Obrigado, Gil, um abraço e até. Vamos lá, 18h51, continuando com a cobertura das áreas aqui da Guardiã, vamos para o Litoral Norte. Download da notícia, segunda edição. Litoral Norte. Litoral Norte. Olha só, vamos para Caraguatatuba. A Câmara Municipal de Caraguá realizou ontem, feira no Teatro Mário Covas, a solenidade de entrega dos títulos de Gratidão Caiçara, uma das mais importantes honrarias concedidas pelo Legislativo Municipal. Ao todo, 13 homenageados foram reconhecidos em cumprimento à resolução número 20/92. Esta honraria, minha gente, é destinada a pessoas nascidas em Caraguatatuba, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade caraguatatubense. É isso, quem nasce em Caraguá é caraguatatubense. Todas elas são indicadas pelos vereadores. A cerimônia foi aberta ao público e, olha, teve transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal. Mas, claro, nós vamos apresentar aqui um resumo dos títulos de gratidão Caiçara que são entregues. A reportagem é da TV Câmara de Caraguá. E você confere aqui na tela do DN2. Maiores honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Caraguatatuba foi entregue hoje, dia 22 de abril de 2026, aqui no Teatro Mário Covas. A entrega de título de gratidão Caiçara a pessoas que fazem a diferença através de serviços relevantes. Foram 13 homenageados nascidos em Caraguatatuba que carregam em suas histórias a forte conexão com o município. Os autores das homenagens foram os vereadores Cássia Gonçalves, Doutora Lalá, Vera Moraes, Vilma Teixeira, Aguinaldo Butiá, Antônio Carlos Júnior, Bigode, Ceará da Adega, Christian Bota, Duda Silva, Marcelo Pereira, Maurílio Moreira e Tato Aguilar. Respeito pela história, um povo que respeita a sua história é um povo muito mais forte. E a comunidade de Caraguatatuba, através do Caiçara, que cumpriu, que fez a história, que escreveu ao longo dos anos, ao longo do tempo, a nossa história, merece todo o respeito. Então a Câmara Municipal faz uma homenagem muito especial e de muito carinho àqueles que fizeram tanto pelo nosso
nosso município. Eu estou muito feliz, tenho certeza, falo em nome dos vereadores, dos homenageados. Eu quero agradecer a equipe da Câmara Municipal, né, por todo o trabalho que foi feito hoje, a todo o meu staff que trabalhou hoje o dia todo, para que a gente pudesse fazer um grande evento. Acredito que tenha sido um evento com muito respeito, muito amor e vamos que vamos, bora! O homenageado João Gustavo, indicação do próprio presidente da Câmara, contou como foi a experiência de receber tal título durante uma sessão solene tão significativa. Me sinto muito feliz, né, desse momento especial da minha vida. Acho que um trabalho que foi feito lá desde 2008 até 2016, eu trabalhei aqui com muito empenho, com muita alegria e com muita vontade. Hoje estou no serviço privado, mas continuo ainda, né, ajudando as pessoas que precisam, dentro daquilo que eu posso e sempre transmitir uma coisa boa. E agradeço muito ao Júnior, que foi quem me deu esse reconhecimento de gratidão Caiçara, um grande amigo, um grande parceiro de mais de 20 anos aí. Então me sinto muito feliz por esse momento e por ser, né, bisneto de Caiçara, neto de Caiçara, filhos de Caiçara, uma honra para nossa família. Todos os homenageados carregam uma história de tradição e cultura familiar através das vivências caiçaras. Me sinto muito feliz, muito agradecida pela Cássia, que me deu fez eu ter essa emoção, e agradeço a toda a minha família, os meus convidados, né, meus amigos que vieram todos me prestigiar. Então, para mim, vai ser uma lembrança muito grande, muito grandiosa, para deixar esse legado para os meus filhos, netos e bisnetos. Tá? E agradeço a todos os meus amigos, minha família caraguatatubense, que eu amo de paixão. Como que você se sente estando aqui do lado da sua avó nesse dia tão importante? Eu acho que é uma honra imensa estar aqui. A minha avó aqui nasceu lá no Porto Novo, nasceu na beira do Rio Queriquerê. E acho que essa é uma história que a gente tem que perpetuar por muitos anos, então eu estou muito feliz de poder estar aqui com ela. Além de muita alegria, me sinto muito honrada. A dona Nilce, a família dela, os pais dela, foram fundadores do distrito do Porto Novo. O pai dela foi delegado do distrito do Porto Novo, a mãe dela foi fundadora, uma das fundadoras da igreja Nossa Senhora Aparecida. A dona Nilce, o marido dela, eles trabalharam na fazenda dos ingleses, ela dedicou parte da vida dela ao pescado. Então, assim, é uma pessoa que tem tradição de construção nessa cidade. Então, assim, eu me sinto muito feliz e muito honrada de homenagear uma pessoa com uma história tão linda, não só a história dela, mas de toda a família dela. Um reconhecimento pelos serviços prestados, mas também pela trajetória familiar, como a do diretor regional do Instituto Federal, Caleb Monteiro. Foi uma alegria enorme, sentir o carinho dos familiares, dos amigos, né? A confraternização entre os homenageados ali, né? A gente dando risada, conversando, congratulando juntos. Então é um momento inesquecível, com certeza. Muito bem, 18 horas e 57 minutos. Antes de encerrar aqui pelo FM, vamos para Florianópolis, Santa Catarina. Download da notícia, segunda edição. Santa Catarina. Santa Catarina. Em uma parceria com a Mídia Brasil, vamos então aos destaques de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo detalha aí os investimentos na saúde estadual com foco na transformação da rede hospitalar no Oeste. Com novas obras e ampliações, as gestões municipais e estaduais anunciam aí melhorias significativas no atendimento, visando a mudança positiva na região. Na tela do DN2, vamos acompanhar então o que diz o governador Jorginho Melo de Santa Catarina. Esse é o Hospital Regional de Chapecó. E era assim que ele estava antes de a gente assumir. Pós-pandemia, eram filas intermináveis de famílias aqui fora, aguardando por um atendimento aí dentro. E daí a gente teve a coragem que nenhum governador teve,
começamos a assumir os hospitais municipais pelo Estado. A sua decisão de assumir a gestão desse hospital com a parceria do município, o senhor fez o melhor investimento que o Oeste precisa. Esse daí sou eu, quando iniciamos as reformas necessárias. De lá para cá, já entregamos a primeira parte da nova emergência. Abrimos novas UTIs adultas e pediátricas. Botamos cardiologia. Investimos quase 1 milhão em novos equipamentos. Estamos reformando todo o telhado que nunca havia sido feito. Esse vai ser um hospital de verdade ainda. Está sendo, prefeito, mas vai ser ainda mais, porque na saúde a gente precisa sempre avançar. Estamos construindo em todo o estado. Entregamos o novo Marieta em Itajaí. Entregamos o hospital de Itapema. Assumimos o de Balneário Camboriú. Estamos fazendo uma torre gigante em Mafra. Estamos fazendo um sonho histórico de Palhoça. Tem as reformas do Regional e do Celso Ramos. Enfim, tem muitos outros que não vai dar tempo de falar de todos. Mas a saúde nunca teve tanto. Dai a César o que é dele. Jamais negue ou renegue. Eu agradeço muito, governador Jorginho Melo. Dai ao catarinense o que ele merece. É isso que estamos fazendo. Quem nos acompanha pelo FM, muito obrigado pelo carinho. Continuamos agora pelo nosso portal, aguardiandanoticia.com.br, com as notícias de cobertura da região aqui da Guardiã. Vamos agora para a Bahia. Download da notícia, segunda edição. Bahia. 19 horas aqui pelo horário, continuamos aqui pelo nosso portal aguardiandanoticia.com.br. Nesse portal de cara nova, então acesse aguardiandanoticia.com.br e nos acompanhe diariamente, não só com as notícias, como com os nossos programas e os nossos jornais. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou novas unidades do programa Morar Melhor. Isso tudo na comunidade do Jacaré, em São Cristóvão. A iniciativa, que visa promover dignidade e segurança a famílias em situação de vulnerabilidade, reformou aí o imóvel da dona Vera Lúcia. Ao visitá-la, o prefeito, sempre simpático e muito próximo à população, ressaltou o impacto social das intervenções que asseguram mais qualidade de vida e conforto aos moradores beneficiados pela ação municipal. Vamos acompanhar, então, o simpático prefeito Bruno Reis, visitando aí as novas unidades do programa Morar Melhor na comunidade do Jacaré. Ele foi até a casa da dona Vera Lúcia. Vamos acompanhar na tela do DN2. O Morar Melhor veio abrir as portas. E hoje todo mundo vai saber que existe uma comunidade chamada Jacaré. Por que é Jacaré? Que tinha jacaré no Rio? Tinha jacaré, realmente. A senhora viu jacaré aqui? Tinha. Aqui? Não tinha medo do jacaré estar naquele cinco, não? Descia aí. Hein? Descia, ele descia. Era o jacaré, não sabia a cabeça dele. Cada jacaré é grande. Agora não consegue mais entrar na casa, não? Não consegue A mais. casa tá alta. Quando chovia, molhava tudo, o telhado todo podre. Janela podre também. Não tinha porta. O banheiro pecuário também. E aqui era fechado de zinco. Que mudança, hein? Que mudança. Feliz? Estou feliz, gostei, amei, estou adorando. Minha casa está linda, viu? Esse é o objetivo maior do programa, levar felicidade e alegria para as pessoas. Amém. Vai chorar? Oh, meu Deus. O café agora, né? Realizou um sonho agora, casa bonita, né? Que bom que Deus permitiu isso. Amém. Muito bem, 19 horas e 3 minutos. Continuamos aqui com o nosso editorial, com a cobertura das áreas aqui da Guardiã. Mas agora nós vamos dar uma paradinha, vamos para um rápido café. Voltaremos em instantes com a última parte aqui do download da notícia, segunda edição, desta quinta-feira, dia 23 de abril. Música e informação na palma da sua mão. Próximo bloco, o intervalo com a participação e a volta do Brian Defende, direto de Lisboa, Portugal. Agora, vamos para mais um intervalo. Download da notícia, segunda edição. Internacional. Muito bem, 19 horas e 8 minutos.
Vamos agora falar sobre uma notícia internacional, mas que envolve aqui as relações internacionais do Brasil e Estados Unidos, né? O Brasil retira as credenciais de agente americano em reciprocidade por medida similar. A Polícia Federal anunciou ontem à noite a cassação das credenciais diplomáticas de um servidor americano lotado em Brasília. A medida ocorre em reciprocidade de uma decisão similar aos Estados Unidos contra um policial federal brasileiro. O ajuste diplomático reflete aí o princípio da paridade entre as nações após o governo americano suspender as prerrogativas do agente do Brasil que atuava em território estrangeiro. A reportagem é da AFP e você confere aqui na tela do DN2, o nosso noticiário internacional. Um servidor americano que atua no Brasil teve suas credenciais diplomáticas retiradas pela Polícia Federal em reciprocidade por uma medida similar dos Estados Unidos contra um agente brasileiro. A ação, anunciada nesta quarta-feira, é mais um capítulo da tensão entre Brasília e Washington. Na segunda-feira, o Departamento de Estado americano informou que havia pedido que uma autoridade brasileira deixasse os Estados Unidos por ter tentado manipular o sistema de imigração e estender perseguições políticas ao território do país. As autoridades americanas libertaram o ex-deputado federal Alexandre Ramagem em 15 de abril, após ele ficar preso por 2 dias na Flórida. Ramagem dirigiu a Agência Brasileira de Inteligência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado por golpismo e é considerado foragido da justiça brasileira. De acordo com a Polícia Federal, a prisão do ex-deputado foi fruto da cooperação de informações entre as autoridades migratórias de Brasil e Estados Unidos. A PF explicou que o delegado Marcelo Ivo, que atuava junto à Agência de Imigração Americana ICE, teve suas credenciais de acesso suspensas em sua unidade de trabalho em Miami. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia indicado na terça-feira que o governo brasileiro responderia de forma recíproca se ficasse constatado um abuso de autoridade contra Ivo. Muito bem, 19h10, já que nós estamos aí no nosso núcleo, falando sobre as notícias internacionais, ele está de volta. Depois de um longo tempo, Brian defende na tela do DN2, direto de Portugal, direto de Lisboa, trazendo aí as informações que movimentaram esta tarde e noite, aí já noite, obviamente, em Portugal, falando das notícias da Europa. Ô Brian, boa noite, seja bem-vindo. Quanto tempo, meu amigo? Saudades de você na tela do DN2. Você e suas orquídeas. Boa noite, meu amigo Gil, como você está? Você está bem? Pois é, eu também estava com saudade de vocês, né? Aquele pequeno problema técnico, Gil, que eu estivesse entrando ao vivo nos últimos dias, mas foi restabelecido, consegui organizar tudo e estou aqui de prontidão para levar as melhores notícias e as principais para você aí, né? E para todos aqueles que estão nos acompanhando, sintonizados aqui na Guardiã da Notícia e no Download da Notícia, segunda edição. E eu, como sempre, né, Gil, hoje eu falei, vamos colocar de volta para o DN2, colocar minhas belas orquídeas aqui, e no cantinho aqui também temos um alecrim para dar aquele toque especial no nosso DN2, Gil. Exatamente, aqui no Brasil hoje, feriado no Rio de Janeiro, porque é dia de São Jorge, e quem costuma fazer aqueles vasinhos ornamentais diante das imagens de São Jorge, colocam alecrim, colocam espada de São Jorge e outras ervas para espantar o mal-olhado e todas as coisas ruins. Mas vamos lá, vamos começar nosso giro. União Europeia tenta conter crise energética em conjunto. O que você me diz nesse primeiro tema, Brian? Bom, Gil, a União Europeia teve reuniões agora nos últimos dias aí, devido ao Oriente Médio, né, a crise energética aqui a qualquer momento. A gente já sabe que o preço dos combustíveis aumentaram, a gente sabe que cerca de 75%, né, do que vem da Europa, das demandas que vêm aqui para a União Europeia, passam pelo Estreito de Hormuz ali, e por conta disso eles já entraram em reuniões para falar sobre essa crise que pode acontecer a qualquer momento. O principal dessa crise, né, Gil, a gente colocou aí já no G100 principal, é a inflação que chegou em 3,3%, aí subiu em 3,3% no mês de março, do mês passado, né?
e isso já tem afetado o setor aéreo aqui da Europa. Várias companhias aéreas divulgaram restrições em seus voos, e aí eu vou falar para você aqui uma das medidas que a ITA, né, que é uma da companhia italiana, divulgou aí que vai cancelar, caso 20 mil voos de curta duração até outubro. Isso porque falta de combustível nos aeroportos italianos. A gente já tinha trazido essa informação nos últimos dias e agora só ressaltando que por conta dessa crise que vem acontecendo, a Alemanha falou que no mínimo 2 anos, né, acabe, no mínimo 2 anos para a reestruturação dos voos, para que volte os voos ao normal. A gente sabe que o gás aumentou, o gás de cozinha, o gás que move tudo aí, a questão aérea no mundo inteiro, e aí por conta disso aqui na Europa tem ocasionado grandes transtornos, né? Mas informações assim, Gil, que a gente traz para vocês é que assim, já está havendo cancelamentos de voos aqui pela Europa e cada mês passando as informações que dão conta é que vai haver mais cancelamentos nos aeroportos da Europa. Segundo eles, as perspectivas são de um verão difícil para esse ano, porque agora a gente acabou de começar a primavera, né? E o verão começa agora em junho e vai ser um verão difícil. A gente sabe que a Europa é movimentada, Portugal, então, é um dos países que recebe bastante turistas. Devido à praia, Portugal e Espanha, que tem praia, acaba recebendo essa grande quantidade de turistas, mas que voos já vão começar a ser afetados aí por conta dessa crise. Segundo o governo, né, eles anunciaram medidas que minimizam os efeitos de escassez dos combustíveis no bolso dos europeus. Mas, assim, é aquela minimização assim, pequena, aquela medida que não vai, entre aspas, segundo eles, afetar. Mas as passagens vão aumentar já pelos próximos meses aí, até o verão, por conta dessas de combustível, né? Na melhor hipótese, levará mais de 2 anos para voltar ao nível de produção. É uma crise provavelmente tão grave quanto as de 1972 e 2022 juntas, né? Então, ou seja, essa crise aí que vem pegando a Europa após essa guerra e que a gente não sabe quando vai acabar, e no mínimo 2 anos para que tudo volte ao normal. Gil. Então, continuando aí, você também vai apurar essa questão que você já algumas vezes trouxe aqui nos nossos editoriais do DN2, que é sobre o sistema europeu, sobre entrada, saída, sobre visto, aquela coisa toda. Parece que o sistema europeu de entrada e saída já barrou 27 mil pessoas. É isso mesmo, Brian? Isso mesmo, Gil. Essa palavra, né, barrou as pessoas, é que assim, ao total, segundo o sistema, mais de 52 milhões de pessoas aí foram registradas entradas e saídas desse novo sistema. Dessas 52 milhões de pessoas, 27 mil pessoas tiveram a entrada negadas e tiveram que passar pelo controle habitual. Isso porque a gente sabe, como eu disse, entrou e saiu aqui da Europa, precisa, enfim, passar por um sistema de imigração. Só que, geralmente, você passa rapidinho, tem as perguntas e depois você, como diz o português, é despachado, né? Ou é liberado. Mas cerca de 27 mil pessoas tiveram a sua entrada negada aqui na Europa, né? Isso por haver alguma pendência com o seu país ou alguma situação que possa agravar a sua entrada no país a qual quis entrar aqui na Europa. Segundo eles também, aproximadamente 700 pessoas foram classificadas como ameaça à segurança. E aí você vai falar, mas como que é? Isso porque através do passaporte eles têm acesso a um sistema que vê os dados da pessoa, se a pessoa tem passagem pela polícia, se a pessoa já entrou ou saiu do país, se teve algum antecedente criminal. Isso tudo fica registrado nesse sistema. E por isso houve essa trava, né, das pessoas aqui que foram barradas. Apesar da proposta de modernização, né, o novo sistema já apresenta desafios operacionais. Inclusive aqui em Lisboa, que a demora para você passar pelo sistema já passa aí das 4 horas e filas eternais no aeroporto. Segundo os agentes, a medida que você deve tomar caso você venha passar no aeroporto de Lisboa é chegado no mínimo de 5 a 6 horas com antecedência para que você não fique travado ali
e perca seu voo, que é o que vem acontecendo com muitos turistas, viu, Gil? A pessoa chega aqui, vai passar pelo sistema imigratório, chega na hora, a gente sabe que no Brasil é geralmente 3 a 4 de antecedência, só que isso é o tempo que você está ficando na fila para poder passar, e aí perde o voo, vai direto, enfim. E aí aquele transtorno no bolso que você tem que pagar uma outra taxa para conseguir ter acesso ao voo. E aí, segundo os especialistas, eles alertam que o cenário pode intensificar em períodos de alta temporada como agora, o verão, Gil, que já começa em poucos meses, mas já está começando a ficar quentinho aqui. Embora estou com a janela aberta aqui, tá um ventinho nas costas, tá um pouco frio, mas o verão já vem aparecendo, já dando as caras aqui, as temperaturas estão chegando já a casa dos 30 graus, né? Ainda às vezes fica um pouco baixa, com 9, 8 graus, mas ao longo do dia o solzão já está raiando com força aqui na Europa. Então, por isso pode travar ainda mais esse novo sistema, né, que é o de entrada e saída, que é o EES, o Enter Exit Systems, né? Então, ou seja, tá causando transtorno, Gil, pra gente aqui na Europa, né? E é um novo sistema que tende a trazer inovações, o escaneamento do passaporte, mas que pode gerar aí um transtorno já agora, pelos próximos meses, em todos os aeroportos aqui da União Europeia, Gil. Muito bem, já que você está falando de viagem, de sair de um lugar e ir para o outro, teve uma aeronave da Latam que colidiu com um avião da Aerolíneas Argentina no Chile. Parece que esse avião viria para o Brasil. Conta um pouco mais sobre essa história para a gente, sobre esse acidente aéreo. Mais um aí na Europa, né? Sim, Gil. Não foi na Europa, Gil. Esse aqui foi aí no Chile. Esse acidente foi aí no aeroporto do Chile. Sim, ele pegou e... Tá trocando de assunto, né? A gente tá aqui na Europa, vai pro aí, é tudo confuso. Mas vamos lá. Vamos pular pro Chile agora, vamos pra América do Sul, né? Estamos aqui da Europa, vamos pra América do Sul. Esse avião da Latam, o avião, no caso, né, da Aerolíneas Argentina, estava parado, aguardando ali, né, a autorização para decolagem com destino ao Aeroparque em Buenos Aires. Foi quando esse avião da Latam estava trafegando pela pista ali, né, e acabou colidindo com esse avião. As imagens aí já mostram o estrago, né, que aconteceu. Segundo as autoridades, devido a esse incidente, né, não foi um acidente, é um incidente, os voos tiveram que ser cancelados, outros voos foram atrasados aí, gerando todo aquele transtorno no aeroporto de Santiago, no Chile, que é muito grande, por sinal, né? Então acabou gerando todo esse transtorno. Esse acidente aconteceu hoje, né, mais cedo, e segundo eles, apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Aí vamos à nota, né? Segundo o comunicado, o impacto causou danos à barra estabilizadora da aeronave da Aerolíneas Argentina, deixando-a fora de serviço. De acordo com as avaliações iniciais, os danos são leves. A Aerolíneas Argentina reafirma seu máximo compromisso com a segurança operacional e lamenta, né, qualquer inconveniente causado por estes incidentes. Além disso, a empresa já iniciou o processo de indenização pelos danos sofridos, diz o comunicado, né? Segundo a Latam, ela afirmou que o incidente causou danos leves e que os protocolos de segurança foram imediatamente acionados. Aí vamos falar sobre a nota deles? Abre aspas, como parte do protocolo, todos os passageiros foram desembarcados e alocados em um novo voo, que decolou à 00:29 do dia 23 de abril. A companhia aérea ativou seus protocolos de segurança e está investigando em coordenação com as autoridades competentes. Então, ou seja, o voo da Aerolíneas ia partir para a Argentina e o da Latam estava ali preparando para poder partir para o aeroporto de Guarulhos, aí em São Paulo. Então esse incidente que aconteceu ali, graças a Deus ninguém ficou ferido, foi só essa pequena colisão, mas que gera um estrago, né? A gente pensa que avião é forte porque está no céu, mas um impacto desse ali, você viu como já ficou ali o avião, já ficou aquele dano gigantesco, né, Gil? Você sabe que eu preciso colocar um alecrim aqui perto de mim, porque você me corrigiu rapidamente, porque o acidente não foi na Europa, eu sei que você está na Europa e eu me confundi todo. Porque essa aero que você tem aí, ela é muito boa para proteção, para purificação, eleva, dá vibração, afasta as energias negativas, promove alegria, porque você é um sujeito muito alegre e, acima de tudo, traz uma clareza mental. Eu estou precisando de um pouco aqui, porque eu estou confundindo tudo. A gente sai do ABC, vai para o Vale do Paraíba, volta para São Paulo, vai para o litoral norte e encerra
aí em Portugal e vai para o Chile. É muita coisa, eu preciso de um alecrim para clareza mental. Brian, foi muito bom ter o seu retorno aqui no DN2. Saiba que o seu quadro, fizemos de tudo para mantê-lo, mesmo sem você participando, porque as notícias internacionais são muito relevantes e importantes. E a sua participação também. Então, muito obrigado por ter voltado, pelo seu regresso. Espero que você continue todas as edições aqui com a gente no DN2. Prometo te colocar mais cedo, porque eu sei que teu horário aí, por conta do fuso, já deve ser bem... Que horas são? Aqui são 19h24. E aí? Agora nós estamos no horário de verão, agora são 11h24, Gil. Já estamos quase beirando a sexta-feira, né? Você está logo, ainda vai demorar um pouquinho para você. Quase sexta-feira, mas amanhã você já vem na abertura do jornal com o seu quadro internacional. Prometo que vai ser mais cedo. Obrigado, Brian. Bom retorno, boa noite, bom descanso e cuida aí do seu alecrim e da outra planta que você tem. Olha, tá vendo como eu estou precisando de clareza mental? Me fugiu até o nome. Orquídea, Gil. Orquídeas. Eu preciso rapidamente, vou comer um alecrim para ver se eu fico com uma clareza mental melhor. Obrigado, Brian. Até amanhã. Grande abraço. Olha, eu vou trazer clareza para você, pode deixar, viu? Embora eu já sou branco e tô de branco, mas eu acho que não adiantou muito, não. Vai ter que precisar de mais clareza para você aí, para sua mente. Vou te mandar um pouquinho de areia para trazer uma paz para você, viu? Olha, Gil, bom término para vocês aí, a todos, bom trabalho, bom descanso para você que tá voltando para casa do trabalho, onde quer que amanhã eu volto com o nosso quadro internacional, com tudo que aconteceu aqui no mundo, viu? Até amanhã. Para vocês e bom trabalho a todos e bom descanso. Obrigado. 19h25. A você que nos acompanhou até agora pelo portal aguardandanoticia.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Equipe, obrigado pela força de hoje. Mais um dia de trabalho, mais um DN2 finalizado. Música e informação na palma da sua mão. Voltaremos amanhã. Boa noite. Tchau, pessoal. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.